Oi pessoal, tudo bem? Que a paz de Deus seja sobre cada um de vocês que estão aqui assistindo a gente, aonde é que você estiver. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que nós estamos fazendo essa gravação. Mais uma vez estamos fazendo esse momento aqui, sem estar com o nosso contexto inteiro, com as pessoas que estão inseridas com a gente, envolvidas com a gente, no nosso contexto de igreja, de comunidade. Mas queremos agradecer a Deus, porque Deus em todas as coisas Ele tem nos conduzido, nos direcionado e nos dado oportunidades para fazer aquilo que Ele tem estabelecido, aquilo que Ele já estabeleceu. Hoje eu queria compartilhar algo que o Espírito de Deus colocou no meu espírito, me direcionou para estar ministrando, para estar meditando, para estar refletindo, para estar orando a respeito. E eu queria falar algo que tem a ver muito com o contexto de nós, como pessoas inseridas dentro de um contexto de igreja. Por isso eu quero convidar você, se você quiser abrir, se você quiser acompanhar, se você quiser ler, ou quiser simplesmente ouvir, eu vou ler Salmo 127, eu vou ler o versículo 1, que está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, o que eu quero aqui hoje compartilhar com vocês, direcionado pela palavra de Deus, eu queria falar que dessa passagem, dessa palavra que Deus está nos instruindo, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que a edificam. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não edificar, se não for Ele o construtor, o edificador, aquele que estabelece todas as coisas na casa, aquele que está construindo a casa, se não for Ele que estiver edificando a casa, de nada vale todo o trabalho que estivermos fazendo. Pode ser até um trabalho valoroso aos olhos humanos, pode ser um trabalho assim laboroso, que a gente possa estar demandando muito esforço, fazendo de boa vontade, mas se não for pelo Senhor, através do Senhor, e for Ele que estiver edificando a casa, esse trabalho é em vão, porque assim diz a palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E Ele fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos tentar descortinar, vamos tentar compreender um pouco mais. É evidente que a gente nunca na vida vai conseguir esgotar a revelação que Deus tem através da palavra dEle, porque a palavra dEle é Ele manifesto. Em João diz que Jesus é a palavra, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, o Filho é a própria palavra. E quem somos nós para pensarmos que um dia nós vamos compreender a plenitude disso como seres humanos? Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda a compreender, a entender, a trazer revelação, entendimento, compreensão daquilo que Deus tem através da palavra dele. Aqui, primeira coisa que eu quero conversar com vocês, que estabelecer como princípio é que se o Senhor não edificar a casa, que casa é essa que Deus está falando conosco aqui? Que casa é essa? Qual é essa casa? A palavra nos ensina, nos instrui, nos revela que a casa, que é um lugar de habitação, é evidente que aqui a casa no natural, nossa casa natural é o lugar onde nós habitamos, onde nós vivemos, onde nós moramos. Casa é sempre um lugar de habitação. Casa não é lugar de passagem, não é lugar de visitação, casa é lugar de habitação. E a casa, a palavra diz que a casa é o corpo de Cristo, a casa é a igreja, a casa somos nós sozinhos sim podemos ser a casa, mas não existe como nós fazermos parte desse contexto de casa de Deus e corpo de Cristo sozinhos. Nós sozinhos, juntos, em comunhão, interligados entre nós, nos tornamos a casa
a casa que Deus está edificando. E é dessa casa que eu quero compartilhar com vocês hoje. É a casa de Deus, a casa do Pai, a casa de Deus, que é o corpo de Cristo. E para isso eu queria ler com você lá em 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler o verso 9 e depois eu vou ler o verso 16. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, está escrito assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui essa palavra está nos afirmando algo que nós somos. Nós somos um edifício. Mas um pouquinho mais para frente, está inserido dentro desse mesmo contexto, no verso 16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui, a palavra aqui em 1 Coríntios 3 está nos dizendo, nos afirmando algo sobre nós. Está dizendo que nós somos a casa, somos o edifício de Deus, somos santuário de Deus. Nós somos. Não é um lugar físico que Deus está dizendo para nós aqui. Não é um lugar feito por mãos humanas, construído por mãos humanas. Não, somos nós quem? A igreja. A igreja é o edifício de Deus, é o santuário. E desde já, e talvez eu vou repetir isso, até para que isso fique claramente fundamentado, nós não estamos aqui dizendo, eu não estou falando para você de forma alguma, muito pelo contrário, eu não estou dizendo sobre a igreja instituída por homens, a igreja como instituição, a igreja organização, a igreja debaixo de um sistema humano. Não é isso, porque isso não é efetivamente a igreja não é isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas para continuar afirmando isso, para estabelecer o fundamento sobre isso que nós estamos tratando aqui, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 19, vai deixar isso mais fundamentado ainda, porque fala assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Verso 21, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa palavra, ela faz uma figura de linguagem para que a gente possa compreender. Deus faz isso muitas vezes, o Senhor Jesus fez isso muitas vezes. Ele usou coisas naturais, usou parábolas, questões naturais para nos ensinar princípios espirituais, princípios do reino, porque senão nossa mente ia ficar sempre muito confusa. E Deus e o próprio Senhor Jesus sempre fez isso para que a gente possa ter essa compreensão. E é nesse nível de compreensão que eu quero que você entenda hoje o que é ser edifício, santuário de Deus. Essa palavra edifício, no original significa que ele serve como um lar. Esse edifício não é um prédio, como a gente imagina, principalmente no Brasil, um edifício onde que tem vários escritórios, várias salas. Não, edifício no sentido de ser construído para se tornar um lar, um lugar de efetiva habitação. Sabe, é um lugar onde que esse edifício, na palavra no original, ele fala para ser morada, um edifício para se tornar uma morada adequada de Deus. Ou seja, onde o Senhor, Ele é. Onde o Senhor é. Em casa. É nesse lugar que Deus está edificando. Esse lugar chamado edifício, que somos nós como igreja do Senhor Jesus, que Deus tem trabalhado, tem construído, tem estabelecido verdades. Para quê? Para que nesse lugar seja a morada dele, e que essa morada dele seja uma morada onde que o Senhor, Ele é.
É nesse lugar que Deus ele é. Ele se manifesta como um Deus que ele é. Em casa. Deus fez tudo o que fez. Deus fez tudo o que fez através do Filho dele, Jesus. Jesus ele caminhou aqui na terra, morreu na cruz, ressuscitou. Hoje a palavra nos afirma que ele está sentado à direita do Pai. Para quê? E aí lá quando ele foi para a direita do Pai, ele derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Para quê? Para que esse Espírito de Deus, que é o próprio Deus, manifeste no Espírito dele, porque Deus, Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo são três em um, eles são interligados, eles não ficam separados sabe, eles não separam, às vezes de Deus é para um canto, Jesus é para o outro, não, isso não tem como, é algo até inexplicável a condição humana, e eu não quero focar isso hoje aqui, falar sobre a Trindade, mas o que Deus fez, e por que Deus fez isso? Porque a obra redentora de Jesus fez com que nós pudéssemos nos tornar casa de Deus, porque quando o Espírito de Deus é derramado, a palavra nos afirmou aqui que o Espírito Santo começou a habitar em nós. Esse é o mistério que estava escondido, revelado, Cristo em nós. Antes, Deus, ele estava fora, podia estar perto, mas fora. Agora Deus é Deus dentro, Deus habitação, Deus habitando, Deus morando, Deus residindo. Essa revelação aqui que nós precisamos compreender. Edifício é isso, e essa palavra santuário, quando eu estava estudando sobre isso, eu confesso para você que o meu coração despertou, se alegrou, porque essa palavra santuário, ela no original significa que é a parte interior mais sagrada do templo. Essa é aquela parte do templo onde o próprio Deus reside, onde o próprio Deus mora. Santuário é isso, é aquela parte dentro do templo onde que é a parte mais sagrada, mais santa, onde é o lugar que Deus efetivamente mora. E a Bíblia diz que nós somos esse santuário, lugar onde que Deus reside. Não é o lugar onde que Deus visita, não é o lugar onde que Deus vem uma vez ao ano para uma festa, não é o lugar onde Deus passa na frente da nossa rua e vai e segue. Não, santuário é o lugar mais especial, mais específico, mais santo, onde Deus mora. E Ele diz que nós somos santuário de Deus. Essa revelação precisa penetrar de forma totalmente profunda no nosso espírito. Porque se nós entendemos definitivamente, não um entendimento conceitual, humano, mas se nós entendemos pelo Espírito essa revelação, nós não conseguimos ser mais os mesmos. Porque nós vamos compreender, entender que tem algo em nós, alguém em nós, que é aquele no qual fez todas as coisas, criou todas as coisas. O próprio Deus que Ele fala, eu sou. Ou seja, Ele é autossuficiente, Ele é Ele nele. Ele é antes do princípio. Ele é antes. Ele fez tudo. E esse Deus poderoso, todo poderoso, maravilhoso, decidiu habitar em nós. E essa edificação, nós precisamos compreender como nós estamos edificando essa casa. Caso contrário, se essa edificação não estiver vindo, se não for o Senhor que estiver edificando a casa, todo o trabalho, toda a labuta, todo suor derramado, a Bíblia diz, nos afirma que vai ser em vão, como nós lemos lá em Salmo 127. Será em vão, será natural apenas, será carnal. Toda atividade será apenas uma atividade religiosa, um movimento religioso humano, como qualquer outra religião se movimenta. Se o Senhor não edificar a casa, de nada vale, de nada serve. E não podemos fazer isso, nós não podemos ser como ali diz lá em 1 Coríntios 3, verso 9, que nós somos cooperadores de Deus.
Nós não podemos fazer absolutamente nada se fora da capacitação de Deus, fora daquilo que Deus nos capacita, derrama sobre nós a sua capacitação, a sua unção sobre nós. Ela existe, é para isso. A unção de Deus não serve para que a gente se alegre, para que a gente faça barulho, para que a gente faça coisas místicas. Não que Deus não se manifeste da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quiser. Não é disso que nós estamos tratando. O que nós estamos tratando, o que eu estou ministrando aqui, é que a unção de Deus, ela é necessária para que a gente faça a edificação. Trabalha nessa edificação com o Senhor, sendo permitindo que o Senhor edifique a casa. Sabe, esse verso 1, ele também diz que quando a casa está edificada, a cidade é protegida. Porque a Bíblia diz aqui que se o Senhor não estiver vigiando, o Senhor não estiver guardando, se essa casa não estiver sendo edificada por Ele, a cidade vai ficar desprotegida, e em vão vai vigiar o sentinela, de nada vai servir, porque essa proteção do sentinela vai ser uma proteção humana, no braço, no conhecimento intelectual, disso nada vai servir. Mas quando nós estivermos funcionando com Deus, através da capacitação que Deus derrama sobre nós, da unção dEle, a cidade vai ficar protegida. E esse é um princípio que a igreja precisa compreender. Quando a igreja está sendo edificada pelo Senhor, quando a edificação vem do Senhor, quando Deus edifica a casa dEle, a cidade é protegida. A cidade é protegida. E o contrário também é verdadeiro. Quando o Senhor não edifica a casa, a cidade fica desprotegida, lançada à própria sorte. Esse é o papel da igreja: permitir que o Senhor edifique a casa. É evidente que Deus não faz isso fisicamente. Não é um trabalho físico, um trabalho que os olhos naturais veem esse movimento da edificação. Deus, ele para edificar, Ele usa instrumentos. Esses instrumentos são aqueles que os filhos dele não respondem ao chamado, aqueles que estão respondendo ao chamado de Deus. Esses instrumentos de Deus, eles trabalham debaixo da unção de Deus, para que essa edificação aconteça, para que essa unção aconteça. Porque fora disso, como foi falado aqui, como eu disse aqui, fora disso, toda atividade que nós façamos será meramente religiosa. Pode ser até louvável aos olhos humanos, mas vai ser apenas religião. E a religião não traz absolutamente nada que possa edificar as nossas vidas. A religião não nos sustenta no dia mau, não nos mantém de pé no dia ruim. A religião não pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Só a palavra dele pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Sabe? E se um homem, se uma pessoa, se um ministro de Deus achar que ele pode fazer sozinho, que ele pode trabalhar e fazer sozinho, pelo aquilo que ele conhece, pelo conhecimento teológico dele, pelo aquilo que ele estudou, pelo aquilo que ele recebeu de título sobre ele tem um título, ele é um pastor, ele é um profeta, ele é um apóstolo, ele é um mestre, ele é um evangelista, ele tem um título, ele é um bispo. Se ele acha que a capacitação humana é capaz de ele fazer isso sozinho, não vai conseguir. Uma hora a edificação, o prédio cai, a casa vai ao chão, porque essa construção não está sendo feita na rocha, mas na areia. E quando as tempestades vêm, não resiste. Agora, sabe que é muito interessante? A gente precisa compreender o que é unção. Unção é uma palavra que ela não é muito comum. A gente não usa essa palavra muito no nosso dia a dia, principalmente quem está fora de um contexto de igreja, né? De igreja verdadeira, igreja ou qualquer contexto de igreja. E eu vou usar um pequeno exemplo aqui, uma vez que eu vi isso muitos anos atrás, e aquilo gravou e aquilo me trouxe uma revelação. Eu vou fazer um desenho para vocês aqui, para vocês entenderem, tentar compreender o que é unção. Certa vez, um jovem estava muito curioso para saber o que era unção. E ele decidiu procurar um fazendeiro muito sábio que tinha na região dele. Ele foi até a fazenda daquele homem sábio e chegou para aquele homem e perguntou assim: Senhor, por favor, o senhor é um homem muito sábio.
me explique, o que é unção? Ele falou, você não sabe o que é unção? Eu falei assim, não, Senhor, por favor, me explique. Aí ele olhou assim, e tinha um fio, e tinha um passarinho cantando muito bonito. E o passarinho cantava de uma forma muito bela. E ele olhou aquele passarinho ali naquele fio e perguntou para o garoto, você vê aquele passarinho ali cantando? Ele, sim, eu vejo. Você viu como ele canta bem? Ah, sim, é muito bonito o canto desse passarinho. Ele falou assim, então, isso aí não é unção. Aí o garoto não entendeu muito bem, ele ficou ainda com mais dúvida. Aí aquele homem sábio falou para ele assim, olha lá no pasto, você está vendo aquela vaca bem gorda ali? Bem bonita, bem gorda, está ali pastando. Ele, sim, eu estou vendo, aquela vaca ali é uma vaca muito preciosa. Você está vendo aquela vaca ali naquele pasto? Ele, sim, eu estou vendo, Senhor. Ele falou assim, então, isso daí também não é unção. Aí o jovem ficou ainda mais com dúvida. Aí aquele homem, com muito cuidado e tranquilidade, disse assim, olha, agora eu vou falar para você o que é unção. O dia que você vê essa vaca em cima daquele fio, cantando como esse passarinho, isso é unção. Isso pode parecer algo até engraçado aos nossos olhos, o cenário te vendo isso, mas reflete bem, explica bem o que é unção. Unção é uma capacidade que nós recebemos da parte de Deus, que não tem como nós, como seres humanos, fazermos aquilo se não for através da unção de Deus. A unção de Deus é uma capacidade que Deus derrama sobre nós para fazermos aquilo no qual é propósito dele, aquilo que ele definiu como direção para nossas vidas, aquilo que é vontade dele para nós. Isso é unção, que sem a unção de Deus eu não conseguiria fazer, eu não consigo fazer, eu dependo da unção de Deus para fazer aquilo que ele quer. Nós, como casa de Deus, como filhos de Deus, como amados de Deus, nós dependemos da unção de Deus para fazer aquilo que Deus estabelece para nós. E a unção de Deus mexe com nossas mentalidades humanas, nossos dogmas humanos, porque é algo que nós não conseguimos compreender muito bem com a nossa mente humana, porque a nossa mente humana, ela é treinada pelo sistema do mundo, e ela entra um pouco em rota de colisão com tudo aquilo que vem do Espírito. Por isso que nós temos que submeter a nossa mente, a nossa alma ao Espírito de Deus. E a unção de Deus nos leva além da capacidade humana, e isso afronta, vai de frente. É um choque muito forte com o humanismo, por exemplo, com o sistema grego de pensamento, porque o sistema grego que a gente às vezes não entende, não compreende, mas a sociedade é muito permeada, é muito condicionada por um sistema de pensamento grego, que vem lá de trás, de muitos anos, vem até mesmo antes de Jesus. Esse pensamento grego, ele é um pensamento estabelecido muito nas capacidades humanas. Por que essa pandemia está apavorando todo mundo? Porque o ser humano não está conseguindo enxergar uma solução. Isso gera pânico, desespero, porque o sistema do mundo é baseado em um sistema de pensamento humano. Eles não pensam como Deus pensa, eles não agem como Deus age, eles não entendem como Deus quer que a gente entenda, porque se nós formos tentar entender com a nossa mente humana, não vai dar, nós vamos entrar em parafuso. Mas a graça de Deus, a capacidade de Deus, a capacitação de Deus transforma isso, muda nossas vidas, e a gente pode caminhar e compreender Deus agindo no meio de todas as coisas, inclusive no meio do caos. Sabe, a Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. Então, se nós tivermos um pouco de discernimento, nós vamos entender, porque se a cidade está desprotegida, significa que a casa de Deus, a casa dele não está edificada, porque o natural, ele aponta para o espiritual, é um princípio de Deus isso. Então, se eu olho para o contexto da sociedade, se a sociedade está desprotegida, a sociedade está dessa forma, eu posso fazer uma leitura através do Espírito de Deus, que a igreja, a casa não está edificada.
Porque se a casa for edificada, a cidade será protegida. E o que é edificar? Essa palavra edificar no original, essa palavra, quando a gente vai esmiuçar ela no original, essa palavra significa estabelecer, fortalecer, fazer forte, ficar aprumado, não torto, ter alicerces fortes. Edificar a casa, quando o Senhor edifica a casa, Ele não edifica com alicerces fracos, com estruturas fracas. Deus não edifica de uma forma torta, não é um prédio torto, um prédio que não está aprumado, não. Quando Deus edifica, vem o prumo dele, Ele faz conforme aquilo que Ele tem de graça sobre a vida, sobre dele, nele mesmo, e esse prumo dele deixa a coisa muito alinhada, edificada, sólida, edificada de uma forma forte. Os alicerces são fortes, não são alicerces fracos. A minha vida não está balizada em coisas fracas, poder, riqueza, conhecimento, alcance, influência. Essas coisas são alicerces fracos. Esses alicerces não suportam, não sustentam uma casa. Tem uma hora que vai ruir. Mas o edificar de Deus é dessa forma. E a gente tem que entender também que a igreja vinha funcionando muito, e eu creio que Deus está destruindo isso nesses tempos. A autoridade que estava sobre a igreja, que a igreja estava fluindo, uma autoridade, é uma autoridade baseada nos títulos apenas, naquilo que o homem é, e não pela graça de Deus, pela capacidade de Deus, pela unção do homem de Deus. Essa autoridade não estava balizada pela unção de Deus que estava sobre a vida do homem, mas pelos títulos que ele tem. Se o cara foi lá, fez um curso de teologia e pegou um diploma, e naquele diploma está escrito que ele é pastor, aleluia, a partir de agora ele tem uma autoridade. Não que estudar, buscar mais em Deus seja uma coisa ruim, não é disso também temos falando. Mas balizar a nossa vida ministerial, nossa vida com Deus, nos títulos, nos certificados, nos meus alcances naturais, isso não sustenta, isso não serve, isso não funciona até a página 2. As pessoas não estão mais querendo seguir homens pelos seus títulos. As pessoas estão demandando a graça, a unção de Deus, porque a unção de Deus despedaça todas as coisas malignas, sabe? E essa palavra edificar, nessa minha procura do estudo, confesso para você que eu olhei isso e eu falei, uau! Porque essa palavra também fala tem a ver com filiação, tem a ver com herança. E aí, lá em Gênesis capítulo 16, verso 2, está dito assim: disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Outra tradução desse mesmo versículo fala assim: então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, minha serva, talvez assim eu possa ter filhos. Essa palavra é a mesma palavra de edificar de Salmo 127. Essa edificação, essa palavra edificação também tem a ver com filiação, com herança. Essa palavra também te encontra em Gênesis capítulo 30, no verso 3, que ele fala assim com Raquel, dizendo ali com Jacó, e ele fala que para que eu também possa ter filhos. Uau! A palavra de Deus é tremenda e ela se revela a nós. A edificação da casa tem a ver com a filiação, com a herança que nós vamos deixar, com a nossa posteridade. Nós não construímos algo somente para nós olhamos, nós temos um olhar para o futuro, nós olhamos de uma forma profética, com uma visão de Deus, entendendo que a nossa edificação tem que servir para uma edificação para gerar filhos, gerar pessoas segundo o propósito de Deus, para que esses filhos, eles se tornem herança. A herança é a condução, é a continuidade daquilo que Deus está fazendo.
Não é uma coisa estanque. Deus não é estanque. A igreja não é estanque. A igreja não é imóvel. A igreja não é inerte. Deus não é e a igreja dele não pode ser. Nós temos que lançar para o futuro, lançar para o amanhã, a posteridade, a herança. E lá em Gênesis capítulo 2, no verso 22, essa mesma palavra no original, ela diz assim: e da costela que a vida havia tirado do homem, o Senhor Deus formou, fez uma mulher e a levou até ele. Essa palavra edificar, se o Senhor não edificar a casa, e também trata sobre a formação Ele forma, Deus faz, é aquilo que Deus faz. Deus forma, Deus pega algo e faz, e forma, e cria. Deus está querendo fazer isso conosco nesse tempo. Deus quer gerar em nós, formar em nós algo que ainda não experimentamos como filhos dele, como igreja dele. É algo que a história ainda não conhece. O passado ainda não teve acesso. Deus criando algo novo nesse tempo. Uma igreja forte. Um povo dentro de um povo. Uma igreja dentro da igreja, como nós ministramos aqui anteriormente. O que Deus faz também através dessa palavra no original? Ele também diz, essa edificação, quando Deus está edificando, Ele também, se tiver que fazer, Ele vai fazer nessa edificação, Ele destrói as estruturas antigas. Tudo aquilo que está de estrutura antiga, que se tornou irrelevante, que é algo corrompido, nessa edificação que Deus está fazendo no meio dele, que ele está se movimentando nessa edificação, Ele está destruindo essa estrutura antiga, corrompida, irrelevante, que não serve mais para nada. Toda estrutura hierárquica, teológica, humana, Deus está vindo nesse tempo agora e Ele vai destruir essas coisas, porque isso tem se tornado relevante, se tornou irrelevante, não tem gerado vida mais, tem cauterizado apenas mentes, levado pessoas ao distanciamento e não à aproximação para o Senhor. E sabe por que muitos não querem edificar, muitos líderes não querem gerar essa edificação? Porque essa edificação, porque eles têm medo que com essa edificação vai vir uma demolição. E às vezes existe uma estrutura tão já enrijecida, que esses homens olham e falam assim: mas e se isso se perder, como vou ficar, como nós ficaremos? Então o medo da demolição, porque nessa demolição talvez essa demolição mexe com vidas também. E aqui não estou querendo dizer que Deus quer destruir pessoas, não, Deus quer destruir as estruturas e pensamentos equivocadas, malignas, humanas, antigas, que não estão edificando. Essa palavra também diz que Ele vai também adicionar aquilo que é edificante, que é relevante, porque algumas estruturas elas já começaram mas elas estão muito embrionárias, ainda estão muito no início, e Deus vai vir agora e vai acrescentar, adicionar, para que o edifício continue crescendo. Tem alguns que estão com seus corações sinceros diante de Deus, com seus corações puros diante dEle, mas não estão conseguindo enxergar ainda muito bem a direção. Os olhos estão um pouco nebulosos, está um pouco cinza o contexto. Mas Deus nesse tempo vai trazer a claridade, vai trazer a direção, vai adicionar essa edificação necessária para que as coisas aconteçam, as coisas terminem. Sabe, tem muita gente que quando você pergunta assim, se você perguntar para muitos, dentro de um contexto de igreja ou fora, você um dia quer ir para o céu? Você quer um dia para o céu? E as pessoas pensam que lá no céu é a casa de Deus. Sim, também é. E as pessoas muitas vezes falam assim: claro que eu quero morar um dia na casa de Deus, eu quero morar no céu. Mas para que um dia você more no céu, primeiro Ele precisa morar na sua casa, em você. Porque o sistema de Deus, o sistema do reino é diferente do sistema humano. Você quer um dia morar no céu? Aleluia! Primeiro Ele precisa morar em você.
Você precisa se tornar efetivamente morada dele. Não uma declaração conceitual, de conceito teológico. Não, é verdade revelada pelo Espírito. Uma realidade nós como novas criaturas que somos. A gente precisa compreender uma coisa aqui muito importante. Eu frequento o mercado, o cinema, o shopping, eu frequento a casa dos meus amigos, eu frequento alguns lugares. Frequentar é ir de vez em quando, é ir ali, alguns lugares até eu fico um pouco mais, mas ali não é o meu lugar de habitação. E tem muitas pessoas que vinham fazendo isso, ainda continuam assim, mas isso estava tão enrijecido, as pessoas não estavam sendo igreja, as pessoas estavam frequentando a igreja. Iam, de vez em quando, eu vou lá hoje, eu vou na igreja. Talvez ali eu receba uma palavra de paz, uma palavra de conforto. Talvez ali hoje saia mais feliz, eu estou meio triste. Eu estou sofrendo, quem sabe Deus tira um pouquinho esse sofrimento de mim aqui. E nós, no máximo que nós estamos fazendo, muitos de nós, estamos apenas frequentando o ambiente litúrgico, a igreja. Apenas frequentando esse ambiente litúrgico. Mas isso não trazia vida em nós. As pessoas continuam com seus problemas, com suas síndromes, com suas dúvidas, com seus anseios humanos equivocados. Nada saciava. Então é como se fosse uma pequena pílula que ele tomava ali num domingo ou no sábado. Toma uma pequena pílula para ver se ele suporta a semana. Aí quando começa a chegar na sexta, o desespero começa a bater, aí chega no domingo, toma mais uma pequena pílula. Não é assim que Deus funciona. Não é assim que o sistema do reino funciona. Deus não trabalha dessa forma. Eu queria perguntar uma coisa para você. Responde para você mesmo aí, onde você estiver me assistindo. A sua casa, onde você mora, você a frequenta ou você habita nela? Você não frequenta a sua casa, você habita nela, você mora nela, é a sua casa, você faz parte dela, você está envolvido com ela, você decide como as coisas são administradas ali. A igreja, eu não frequento, eu pertenço à igreja, é um compromisso, é um comprometimento. Não, eu vou ressaltar aqui mais uma vez, não de um sistema humano, organizacional, fundamentado em dogmas de pensamentos humanos. Não é isso que nós estamos tratando da igreja. A igreja, eu não frequento a igreja, eu pertenço a ela, eu sou a igreja. E esse entendimento precisa vir de uma forma muito clara e revelada no nosso espírito, porque Deus, Ele está procurando pessoas nesse tempo disponíveis. Não são pessoas ociosas, que não estão fazendo nada. São pessoas disponíveis para serem usados como instrumentos dele para a edificação da casa. Se nós não pensamos como igreja, se não vivemos como igreja, se não tomamos decisões como igreja, se nós não nos movimentamos como igreja, nós não somos a igreja. Nós apenas a visitamos semanalmente, quinzenalmente, sei lá quando. Fazemos apenas uma visita nesse lugar chamado igreja. E aqui, uma coisa que é muito importante a gente deixar isso claro: a igreja não salva ninguém. Não. A igreja não salva. Quem salva é o nosso Senhor. Nosso Senhor é que nos salva, que nos salvou. A igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar dos salvos. Quem é salvo é a igreja, pertence à igreja, está comprometido com a igreja, está inserido na igreja, é a igreja, exala a igreja, vive a igreja, é a casa de Deus, é edifício de Deus, santuário do Deus vivo. Sabe, quando nós não entendemos isso, a gente vai distorcer, equivocar e usurpar da igreja, usurpar da palavra de Deus, usurpar do reino de Deus, porque a igreja é o corpo de Jesus em funcionamento, em movimento, atuando, funcionando, trabalhando, labutando, em favor de quem? Em favor de Deus, do seu reino.
Sabe, não é relevante, é irrelevante se a pessoa é judeu, se é grego, se é gentil, se é homem, se é mulher, se é escravo, se é livre, se é rico, se não é, se tem habilidade, se não tem. Essas distinções são irrelevantes para Deus, porque aqueles que estão debaixo da graça de Deus, eles recebem uma unção de Deus, e a capacidade de Deus vem, e essas limitações humanas, elas ficam para baixo. Porque a capacidade de Deus, ela vem e nos suplanta. Essas coisas, quando nós atentamos para essas coisas, elas só revelam o velho Adão, o velho homem que habita em nós. Aqueles que ainda não mataram o velho homem, que a Bíblia diz que nós temos que matar o velho homem, o homem interior que era formado com base no pecado. A Bíblia diz que nós somos nova criatura, novo homem. Sabe, dentro da igreja existe muita gente com conceito, com conhecimento conceitual sobre as coisas pertinentes ao reino. Esse tipo de conhecimento, ele não ajuda no dia mau. Não está ajudando ninguém agora na pandemia. Esse conceito, conhecimento humano sobre Deus, sobre igreja, sobre reino, a teologia humana não está ajudando ninguém agora. Ninguém. As estruturas estão abaladas. Estão balançando, os prédios estão tortos. Esse tipo de conhecimento não ajuda no dia da adversidade, não nos sustenta nos momentos de aflição, não nos fortalece contra o pecado, no dia da adversidade grande, no dia mau, que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, como nós falamos semana passada, que os dias são maus. Esse tipo de conhecimento humano não nos sustenta. Precisa vir algo revelado ao nosso espírito. Esse tipo de conhecimento apenas estava cauterizando a mente das pessoas, embotando os seus sentidos. A Bíblia fala isso em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Isso gera em nós indiferença, insensibilidade, porque nós achamos que nós já temos um conhecimento tal e nós começamos a ficar insensíveis, indiferentes, julgadores, condenadores. Pessoas que veem qualquer situação já estão apontando o dedo. Nós vemos às vezes uma situação e aquilo não nos move mais. Nós não nos movemos mais em oração, em intercessão, em prostração a Deus, a rendição a Deus, a busca da palavra dEle, porque entendendo que a palavra é meu alimento, é o que me sustenta, dali que Deus fala comigo também. Deus também fala comigo ali, Deus fala com a gente da forma que Ele quiser, mas a fonte de Deus é a palavra dEle. Estava nos tornando extremamente sensíveis, indiferentes. Qualquer coisa nos tirava do contexto. Isso não me agradou, eu estou saindo, estou indo para outra direção. Nesse tempo Deus está testando o nosso compromisso, meu compromisso com Ele, o seu compromisso, sua fidelidade, a minha fidelidade, a minha disposição em servir, a minha lealdade. E Deus está fazendo isso através desse tempo que Deus está proporcionando para nós e da liberdade que Ele está concedendo aos filhos dele. É nesse tempo que nossa fidelidade está sendo provada, testada. A nossa liberdade é um teste para o nosso coração. Deus quer saber aonde nosso coração está fundamentado, onde nossa vida está baseada. Quais são os nossos alicerces? Quais são as nossas bases? Quais são as verdades que estão nos conduzindo, nos guiando? Quais são as mentalidades que me conduzem, que me direcionam? Se essa liberdade que Deus concede para nós está te afastando da comunhão, do serviço, do relacionamento com o corpo, você está deturpando a liberdade que Deus concedeu a você. E eu queria falar algo aqui. Nós temos falado nesses últimos dias essa questão da igreja no meio do caos. A solução do problema do caos é a criação do homem.
Lá em Isaías capítulo 45, verso 18, está escrito assim, Isaías 45, 18: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, um vazio, vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Essa palavra aqui está nos dizendo assim, de uma forma muito clara, que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, criou os céus, o Deus que formou a terra, Ele fez, Ele edificou, Ele fez, estabeleceu, e Ele não criou a terra para ser um caos, para ficar vazia, mas para ser habitada. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, fala isso, a terra era sem forma e vazia, a terra era um caos. O que essa palavra diz no original? Sem forma, essa palavra no original significa estar devastado, é uma coisa informe, confuso, irreal, vazio, é um nada, é um espaço vazio, é uma desolação, é um lugar de caos. Deus olha para o lugar de caos, o lugar onde o caos reinava, e Deus diz assim: não será mais dessa forma, eu vou fazer o homem habitar no caos, e vai ser a solução para o caos. O homem, não um homem corrompido, não um homem equivocado, não um homem que não tem Deus, não um homem que não serve a Deus, que não segue a Deus, que não ama a Deus, a igreja de Deus, o homem Deus, o homem ser humano, que é o ser humano, o homem não gênero, mas o ser humano, a igreja, quando Deus habitando nela, essa é a solução para o caos. Quando Deus habita em nós e através de nós Ele alcança as coisas que Ele quer alcançar, o caos se dissipa, vai embora, ele sai. Só que tem um problema, a igreja está querendo ir embora, a igreja está querendo que Jesus volte logo, a igreja quer logo ir para o céu, porque existe o caos. A igreja olha o caos e vê o caos e fala assim: mas não dá, Senhor, volta, porque está difícil. E Deus está falando para nós assim: não, vocês têm que ficar aí, porque eu os fiz para vocês trazerem a solução para o caos. Se nós não compreendermos o valor redentivo da igreja, que a igreja tem o potencial de destronar com o caos, de tornar o problema em vitória, se a igreja não fizer isso, ninguém vai fazer. A ciência não é capaz de fazer, as riquezas não são capazes de fazer, o poder não é capaz de fazer, a política não vai conseguir fazer, não consegue fazer, nada consegue fazer, é só Deus fazendo através da igreja. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É esse posicionamento que nós precisamos entender nesse tempo. Quem nós somos em Deus, por que Deus nos fez, por que Deus nos criou, por que Deus nos colocou nesse tempo, o que Deus espera de nós. Deus não quer só que eu tenha uma vida bem legal, uma família boa, uma boa casa, uma boa condição econômica, um bem-estar. É lógico que Deus tem isso para nós, mas não é isso. Que nós possamos compreender quem nós somos e qual é o nosso papel e o que Deus está fazendo nesse tempo. Existe um caos, nós podemos trazer uma solução para ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até mais.